E quando você percebe que existe, que a sua vida é mais do que o seu trabalho, que a sua família, que os seus hobbies, mas você não sabe o que fazer com isso? Quero refletir sobre essa questão a partir de uma dúvida que surgiu no Círculo de Reflexão Filosófica, que é o grupo de estudos que eu faço presencialmente, entre aspas, porque é online, com os alunos do Núcleo de Formação Filosófica. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Para começar a reflexão, eu quero retomar a linha de raciocínio que uma das alunas tomou lá para fazer a pergunta, para se manifestar, e isso me levou a tentar refletir aqui em conjunto com vocês, aqui nessa aula aberta. Então eu quero mostrar a reflexão que ela fez, depois eu quero partir para cá, ó, relacionar com o livro do Kafka, Metamorfose, e depois eu quero mostrar para vocês uma aula do Núcleo de Formação Filosófica, na verdade um trecho, não do vídeo, mas da apostila, eu quero refletir a partir daí, em que o Heidegger fala sobre a angústia, certo? Então vamos lá. Quando a aluna fez a reflexão, ela começou dizendo o seguinte: eu estou sentindo um incômodo extremamente grande. Vitor, eu estou extremamente incomodada com esse grupo de estudos, não porque ele é ruim, mas porque ele me fez fazer perguntas que eu nunca fiz, certo? Eu não sabia para onde eu queria ir e eu nunca tinha refletido sobre isso. A reflexão que nós estabelecemos ali foi principalmente sobre morte, né? O aspecto existencial da vida. E ela foi relatando: olha, eu sempre tive um sentido. Eu, por exemplo, constituí família, eu criei meus 2 filhos, eu já fui ser mãe um pouco mais tarde que o comum, mas eu criei meus 2 filhos, eles são bem-sucedidos até agora, estudaram numa boa escola, têm um bom emprego. Eu tenho uma boa profissão, ela é arquiteta, sou consolidada na minha profissão, sou reconhecida na minha profissão. Eu me sinto muito realizado quando eu sirvo, no sentido assim, quando eu faço um bom trabalho e as pessoas ficam felizes, e eu sei que esse bom trabalho e essa felicidade foram fruto daquilo que eu produzi, daquilo que eu pensei, daquilo que eu elaborei. Então, eu sempre soube para onde eu ia, porque eu tinha uma função. Ou era uma boa mãe, tinha que ser uma boa mãe, consequentemente uma boa esposa e tal, ou eu era uma boa trabalhadora, uma boa profissional. E eu tinha um norte para onde ir. Eu tinha funções muito bem definidas. Uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa arquiteta. Só que agora eu estou numa época da minha vida em que eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer no sentido de realização. Ela já está um pouco mais velha, e ali não está no início da carreira, nem no início da experiência de ser mãe, e ela está se deparando com, tá, mas e agora eu vou para onde? E agora eu vou para onde? É só isso? Não que seja só no sentido de menos valioso, é valioso, mas é isso? E eu já zerei a vida? Daqui para diante não tem mais nada de novidade? E essa pergunta fez com que ela entrasse numa crise existencial no sentido de ela não sabe para onde queria ir. E aqui, a tal da crise existencial é justamente uma crise de sentido. E você sabe que sentido é finalidade valiosa. Quando você não sabe para onde vai, a finalidade, você tem a sensação de que você está fazendo algo sem sentido. Quando você sabe para onde vai, mas essa coisa não tem muito valor, você tem uma sensação de sem sentido. Por isso que eu digo que sentido é finalidade valiosa. Existe um terceiro elemento que eu chamo de transcendente. É uma finalidade valiosa transcendente, que não significa necessariamente uma finalidade religiosa, mística ou algo do tipo. Mas isso eu deixo para outro vídeo. Se você quiser que eu explore mais esse conceito de finalidade valiosa transcendente para o sentido da vida, coloca aqui nos comentários. E aí ela constatou isso, né? Ela viveu uma vida de papéis, aí já é minha interpretação, né? Ela estava de corpo presente, mas de sujeito ausente. Uma vida de papéis de corpo presente, mas de sujeito ausente. Em que sentido? É no sentido seguinte: quando você vive deixando a vida te levar, porque a vida vai te levar mesmo, né? Ela exige de você muitos compromissos. Ela exige que você faça muita coisa em vez de pensar sobre o que você está fazendo. Não é que você não seja um sujeito pensante, é que você não reflete
profundamente sobre a maior parte das coisas que acontecem com você. Você só vai fazendo, você precisa sobreviver. As pessoas dependem de você, você vai adquirindo compromissos e você só vai levando a sua vida. E em grande parte da sua vida isso basta, porque você tem uma clara direção, ou direções, ou compromissos, e as reflexões não fazem muita falta. Mas quando você chega num momento em que esses compromissos já não são tão mais urgentes assim, a necessidade de pensar em você vem. E a pergunta que vem é: quem que eu sou se eu não estiver cumprindo nenhuma função? Quem que eu sou se eu não estiver cumprindo nenhuma função? Eu queria refletir sobre isso na segunda parte agora do vídeo, que é justamente sobre o Kafka. Vocês conhecem a obra Metamorfose, do Kafka? Essa edição aqui é linda. É uma edição da editora Darkside, se eu não me engano, ou eu estou enganado? Não, da Antofágica, perdão. Essa é a Antofágica, a editora Antofágica. Darkside também tem boas edições assim. E eles são maravilhosos porque eles iniciam graficamente, ó. O personagem principal é o Gregor Samsa, né? E aqui é o início da metamorfose dele. Ó, ele vai se metamorfoseando e tal, pra cá, vai virando o que ele vai virar, aí vem pra cá, como se fosse quadrinhos, né? Em movimentos. Ele vai se transformando, vai se transformando, vai se transformando, até chegar no momento em que o texto começa. E o texto começa quando ele está prestes a se transformar naquilo que ele se transforma. Tá vendo aí? Aí aqui começa o texto. Daqui eu vou ler. Quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Estava deitado sobre as costas duras como couraça e viu, quando ergueu um pouco a cabeça, a barriga abaulada, né? Marrom, dividida em segmentos arqueados, né? Segmentos arqueados, sobre a qual o lençol, pronto para deslizar por completo, já mal se segurava. Suas muitas pernas finas, deploráveis em comparação com as dimensões do seu corpo, sacudiam-se desajeitadas diante de seus olhos. O que houve comigo? Pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um autêntico quarto de ser humano apenas pequeno demais, permanecia tranquilo, entre as quatro paredes bem familiares. Acima da mesa na qual estava espalhado um mostruário, não monstruário, de tecidos desembalado, Sansa era caixeiro viajante, estava pendurada a imagem que ele recortara havia pouco de uma revista ilustrada e colocara em uma bonita moldura. A foto reproduzia uma dama que, de chapéu de pele e boa, né, e boa de pele, estava ali sentada com o corpo ereto e estendia ao observador um pesado regalo, também de pele, no qual seu antebraço inteiro desaparecia. O olhar de Gregor voltou-se então para a janela, e o tempo encoberto era possível ouvir as gotas de chuva batendo no vidro, o deixou muito melancólico. O que aconteceria? Pensou. Se eu dormisse um pouco mais e esquecesse todas essas idiotices. Isso, porém, era totalmente impraticável, porque estava acostumado a dormir virado para o lado direito e não era possível ficar em tal posição naquele estado. Por mais que fizesse para se jogar para o lado direito, sempre voltava a se balançar sobre as costas. Tentou umas 100 vezes, cerrando os olhos para não ver as pernas que se moviam nervosamente, e desistiu apenas quando começou a sentir no flanco uma dor leve, difusa, nunca antes sentida. Adeus, pensou ele. Que trabalho penoso fui escolher. Dia após dia viajando, as agitações comerciais são bem maiores do que na própria sede da empresa e, além disso, ainda me impõe essa vexação que é viajar. As preocupações com baldeações, as refeições irregulares, ruins, um convívio humano que sempre muda, nunca perdura, nem se torna afetuoso. Que o diabo carregue tudo isso. Ele sentiu uma leve coceira na barriga, arrastou-se de costas devagar até um dos balaústres da cama para erguer melhor a cabeça.
Vislumbrou o ponto da coceira que estava coberto por um punhado de pontinhos brancos, mas não foi capaz de avaliá-los, e quis tocar o local com uma das pernas, mas recuou de imediato, porque o toque lhe provocou calafrios. Ele deslizou para a posição anterior. Acordar assim tão cedo, pensou ele. Deixa o sujeito estúpido. A pessoa precisa de seu sono. Outros caixeiros viajantes vivem como mulheres de harém. Quando eu, por exemplo, no decorrer da manhã, volto à hospedaria para transcrever os pedidos obtidos, esses senhores estão sentados tomando café da manhã. Tentasse eu fazer tal coisa com meu chefe, seria jogado no olho da rua na mesma hora. Ele continuou refletindo, e continuou refletindo, continuou refletindo. Mas vocês têm noção do que está acontecendo aqui? Uma situação absurda, que não é um sonho. O texto deixa bem claro isso. E tudo que ele consegue pensar é no trabalho. No trabalho. Que aquilo é resultado de quanto ele trabalha tanto. E depois as reflexões se encaminham para: e no que eu vou trabalhar agora? E o que eu vou fazer agora? Ele está diante de uma situação absurda e ele só pensa na função que ele cumpre. Porque a função que ele cumpre é justamente aquilo que lhe dá identidade. Aquilo que lhe fornece sentido. Muita gente passa a vida como Gregor Samsa, com funções que lhe dão sentido. Mas muita gente também passa por aquilo que passa Gregor Samsa no sentido de repente, num estalar de dedos, uma situação absurda te coloca diante de você a questão: o que você será agora que você já não funciona como funcionava antes? O que você será agora se você não serve como servia antes? Ou, ainda que você sirva e funcione, você pode se perguntar: quem é você para além daquilo que você serve, para além daquilo que você funciona? E a resposta a essa pergunta é justamente a instauradora da crise existencial, porque você não sabe respondê-la, entende? E se coloca em profundidade, ou cai como uma bomba atômica, uma crise existencial que gera angústia. Angústia. E aqui eu me conecto com o terceiro momento do vídeo, que é uma análise de uma aula lá do Núcleo de Formação Filosófica, cujo link está aqui na descrição, caso você queira conhecer, que é a aula do Heidegger. Dá uma olhada aqui. Esse aqui é o núcleo. Aqui na trilha de filosofia, porque tem mais de uma trilha, né? Tem lá o curso de filosofia contemporânea. Tá vendo? Esse aqui. Lá tem fenomenologia, hermenêutica e existencialismo. O Heidegger está aqui em hermenêutica. Vamos aqui para aula 1 e vamos aqui para a apostila. Lá no ponto 3.3 da apostila, ser para a morte, que é uma das condições do ser aí, que é como ele chama nós seres humanos, diz o seguinte: o ser aí, né, o ser humano, está sempre em situação, de modo que se projeta constituindo sua liberdade, seu poder, ser no cuidado com as coisas e com os outros. Estou retomando termos técnicos da aula, tá? Não precisa entender todos eles, não. O ser humano, o que ele está dizendo é, ele nunca está isolado, ele está sempre num contexto. E esse contexto é onde ele exerce sua liberdade. Em relação com os outros e com as coisas, né? Basicamente é isso. Porém, quando volta seus cuidados para o plano ôntico ou existentivo, são palavras do Heidegger, né? Isto é, o plano dos entes e de sua factualidade, o ser aí permanece na existência inautêntica. Então, Heidegger vai fazer uma distinção entre uma existência inautêntica e uma existência autêntica. A existência inautêntica é quando nós, seres humanos, permanecemos só na mera factualidade. Vamos saber mais sobre o que é essa mera factualidade. O plano ôntico, ou existentivo, ou da factualidade, é aquele em que não há questionamento sobre o ser. Nesse sentido, o ser aí meramente estabelece relações de dominação com as coisas e relações sociais com os outros. Ou ele parte da premissa de que as coisas servem para servir, ou ele parte da premissa de que ele serve para servir os outros. Percebe? Todos esses projetos atiram o homem para o patamar dos fatos. A utilização das coisas se transforma em fim em si mesma. Trabalhar para viver, viver para trabalhar. Você só é aquilo para o que você serve. As coisas só são para você na medida em que elas servem a você. Trata-se, diz o Heidegger, de uma existência anônima, que é, na verdade, uma possibilidade do ser aí, né, do homem, quando levado pela simples factualidade.
O que se encontra no fundamento dessa condição é a dejeção, outro termo técnico, né? O que é a dejeção? É a queda do homem no plano das coisas do mundo, da inautenticidade, da banalidade do cotidiano. Ele vai listar aspectos dessa banalidade. A linguagem se transforma em palavrório, as coisas são assim porque assim se diz, ou seja, você já não mais reflete sobre o que você fala, você só vai falando. É complicado, né? É complicado, né? Complexo, né? Isso daí. Oi, tá tudo bem com você? Sem nunca querer ouvir se de fato a pessoa tá bem ou não tá. Dizer, nossa, que genial, pra qualquer coisa que é só surpreendente. Palavrório, né? Você vai se deixando cair na realidade, falando sobre ela sem ter plena noção do que você tá falando. O interesse da consciência se transforma em simples curiosidade, busca de encher o vazio recorrendo a novidades igualmente vazias. Você é uma pessoa que gosta de conhecer, mas você não gosta de conhecer profundamente, você só gosta de conhecer as novidades, né? Ou seja, você só tá a par do novo e grande buchicho do momento, né? O que o algoritmo está te recomendando, para utilizar nossos termos aqui. O projeto diante do palavrório e da curiosidade assim não raro cai em equívoco, outra palavra-chave nele, em mera repetição do mundo fático, naquilo que simplesmente se diz e se faz. Entende? Esse aqui é o mundo fático. Entretanto, é possível sair do plano ôntico e existentivo para o plano ontológico e existencial. Nesse patamar, está de volta a busca pelo sentido do ser e do existir próprios do ser aí. O ser aí, pura intencionalidade, projeta-se e pode se dedicar a inúmeras possibilidades na relação com o mundo e com os outros. Só que ele se esquece dessas inúmeras possibilidades quando ele está caído no mundo da banalidade, entende? Quando opta por uma e só uma possibilidade, o ser aí tende a se dispersar em existência inautêntica. Entre as várias possibilidades, há somente uma a qual não há escapatória: a morte. Olha a morte chegando aqui. O ser aí pode escolher esse ou aquele emprego, esse ou aquele amigo, mas não pode escolher a morte. Quando a morte se torna realidade, não há mais existência. A morte é a possibilidade que, quando realizada, faz com que cessem todas as outras possibilidades. Em outras palavras, a morte é a possibilidade da impossibilidade. A morte impede que o ser aí, que o homem, se fixe em um e apenas um projeto, porque mostra a nulidade de todo o projeto. Com isso, a historicidade da existência é fundada. Ou seja, quando você se dá conta da morte, você fala assim, por que eu estou tão envolvido nessa minha vida aqui? Será que não teria outra possibilidade? Já que isso aqui vai acabar, eu não posso explorar outra coisa? Portanto, a morte, a consciência da morte, ela não é nihilista no sentido de negar a vida. Ela é vivificadora. Ela faz com que você perceba que existem outros caminhos. Em seguida, ele fala da angústia. E é aqui que eu queria chegar. O ser para a morte, que é o ser humano quando ele se dá conta de que morre, né? Constitui o sentido autêntico da existência, porque afasta o ser aí, o homem, de estar submerso na factualidade, nos entes e em sua banalidade. Adiantar a possibilidade da morte permite que tenhamos a experiência do nada possível, da possibilidade de nós desaparecermos, no final das contas. Não se trata, porém, de algo cognitivo, mas de um sentimento específico, a angústia. Ou seja, não é um conhecimento, não é que você estuda a morte, é que você sente a morte. Isso caracteriza a angústia. Diz ele, o ser para a morte é essencialmente angústia, diz Heidegger. Diferente do medo, que tem um objeto bem delimitado, a angústia não se dirige a algo cuja circunscrição possa ser abarcada. Trata-se de entrar em contato com a possibilidade do não sentido dos projetos no limite da própria existência. A angústia é a crise existencial. Ela se diferencia do medo ou da própria ansiedade, porque quando eu tenho medo de alguma coisa. Quando eu estou ansioso em relação a alguma coisa. Mas quando eu estou angustiado, eu não sei dizer o objeto da angústia. Entende? Por isso, existir autenticamente implica ter coragem de olhar de frente à possibilidade do próprio não ser. Eis a angústia do ser para a morte. Existir autenticamente é aceitar a própria finitude e a própria negatividade. E aí ele continua. Mas qual que é a reflexão aqui para a qual eu queria chamar a atenção? É que a angústia, ou essa crise existencial, ela pode ser encarada de uma perspectiva de construção e não só de destruição. Geralmente nós vemos a angústia da perspectiva da doença patológica, algo a ser tratado. Ah, tá triste, tá borocochô,
tá para baixo, a gente precisa dar um remedinho, precisa sair, precisa... Existe esse aspecto, obviamente, mas, sem dúvida alguma, existe o aspecto da construção de si. Porque quando você está angustiado, significa, heideggerianamente falando, que você se deu conta de que você vai morrer. E se você se deu conta de que você vai morrer, ainda na linha do Heidegger, é porque você se deu conta de que os projetos que você vem, nos quais você vem se engajando, eles são banais e factuais, e você poderia estar se engajando em outros. E é aí que você percebe que aquilo que você sempre fez não te caracteriza, não diz quem você é. De que quem é você e para onde você pode ir faz parte de alguma coisa que você nunca explorou. E quando você se dá conta disso, você pode produtivamente construir a si mesmo, de outros modos que não as meras exigências sociais, as meras pressões sociais, as meras funções e serviços que você foi adquirindo no decorrer da sua vida. Então a angústia tem esse quê de produtivo, tem esse quê de fazer com que você se sinta impelida a ir atrás de alguma coisa que você nunca foi. Eu me lembro que, voltando lá para minha aluna, lá do Círculo de Reflexão Filosófica, lá do Núcleo, eu lembro que ela fez uma observação muito, muito perspicaz e que para você pode parecer muito simples, mas que não é. Ela falou assim: Vitor, eu nunca tinha me feito essas perguntas. Eu falei: que perguntas? A pergunta era: você sabe que vai morrer? Todo mundo sabe que vai morrer, mas nota a diferença? Uma coisa é você cognitivamente saber que vai morrer, porque todo homem é mortal, você é homem, no sentido de humanidade, logo, você é mortal. Sentido cognitivo, né? Silogismo básico. Outra coisa é você sentir que vai morrer. Isso é transformador. Isso tem poder de te gerar angústia profunda e tem poder de fazer com que você revisite os projetos aos quais você se dedica. Entende? Então a reflexão inteira é quando você percebe que existe e não sabe o que fazer com isso. Perceber que existe é perceber que você é além daquilo para o que você serve. É perceber que existe algo em você que não se confunde com a dimensão social na qual você participou a vida inteira. Você tem nessa dimensão social as suas funções, os seus serviços, os seus papéis, os seus status. Mas a sua existência é aquilo que escapa a toda e qualquer expectativa que as pessoas têm sobre você. Só que você nunca descobriu ela, porque você sempre esteve nessa roda de expectativas, girando, 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 girando. Só que agora você acabou de descobrir. Quem é você? Aproveite a angústia. Seja bem-vindo à filosofia. E toque os seus projetos adiante. Se você quiser minha ajuda para aprofundar seus conhecimentos filosóficos e ajudar nessa vida angustiada, o link da minha escola, o Núcleo de Formação Filosófica, está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você é o que você faz, mas também você é o que você pensa. E não se esqueça, fique com Sócrates.